Então hoje aqui, no dia 15/10/2015, às 9h58 menos 2, seu André. Opa, prazer, João, tudo bem? Da Páginas da Gávea, André Cantuária, editor. A meu pedido, entrevistar Dr. Luiz Alexandre Essinger, doutor cirurgião vascular do Hospital Municipal Miguel Couto, que está aqui desde que era residente. Através desse contato da Páginas da Gávea, vamos começar uma entrevista em relação ao procedimento do Dr. Luiz Alexandre Essinger, que interessou, no caso, ao bairro da Gávea, através da Páginas da Gávea. Então... Doutor, quais são assim, os maiores desafios enfrentados na saúde pública hoje? Como você aqui no Miguel Couto e em geral? A saúde pública ela é muito vasta, né? Quando se fala mal ou bem da saúde pública, as pessoas têm que compreender o contexto geral. Então, a saúde pública ela engloba o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Ele engloba desde a atenção primária, que são as clínicas de saúde da família, que fazem uma medicina preventiva de orientação, uma medicina que pode ser chamada de até um check-up, em que os pacientes são acompanhados desde a sua mais tenra idade até a idade adiantada de idoso. Então, ela compõe essa parte preventiva. Existe a parte específica de consultas para especialidades, quando há necessidade de uma avaliação de um neurologista, de um cardiologista com exames mais sofisticados, e até os hospitais. Hospitais esses que podem ser hospitais de emergência, como é o caso do Hospital Miguel Couto, ou hospitais que hoje em dia são denominados hospitais de retaguarda, que são hospitais que não têm uma porta aberta de emergência e que recebem pacientes previamente agendados para serem internados ou fazerem cirurgia. Então, quando se fala de Sistema Único de Saúde, nós temos que compreender todas essas etapas, todos esses aparelhos de saúde, porque não se trata apenas de você ter um hospital bom ou ruim, então, o sistema todo tem que funcionar, né? O posto de saúde, a UPA, por exemplo, que é uma unidade de menor complexidade, que atende emergências, seria a primeira porta, né? No caso de uma emergência. Se essa emergência for uma emergência considerada um pouco mais simples, o paciente é resolvido ali mesmo. Se houver necessidade de uma internação ou de uma cirurgia, ele então é encaminhado para um hospital grande de emergência. Então, esses diferentes equipamentos de saúde, todos têm que funcionar de maneira adequada e integrada. Senão, o sistema todo não funciona. Então, muitas vezes você tem um hospital funcionando muito bem, mas uma UPA funcionando muito mal. E aí se fala, bom, o SUS é ruim. Ou você tem ao contrário, uma clínica de saúde funcionando muito bem, dando toda a atenção, mas um hospital funcionando muito mal. Então, quando se fala bem ou mal do SUS, nós temos que analisar o SUS por inteiro, né? Desde da clínica de saúde de família, passando pelas UPAs, passando pelos hospitais de retaguarda, pelas unidades de pronto atendimento de emergência. Então você tem diferentes hospitais e postos, cada um com um determinado tipo de avanço. Uns realmente com uma equipe completa, bem estruturada, organizada, de qualidade, e outros, infelizmente, ainda lutando para ter uma qualidade aceitável. Então é muito difícil você generalizar que tá bom ou tá ruim. Toda vez que se fala que tá bom ou tá ruim, é um pouco de um diagnóstico apressado, né? Essas UPAs deu uma aliviada assim na emergência do hospital. Qual é a UPA que atende aqui nessa região, aqui mais perto? Aqui na Zona Sul, nós temos a UPA de Botafogo e temos a UPA da Rocinha. Em 2009, quando existiam poucas UPAs e clínicas de saúde da família, o Miguel Couto atendia na porta de entrada da emergência de 800 a 1.000 pacientes por dia. É um número muito grande, né? Não eram consultas, eram atendimentos de emergência. Então, você tendo na porta de um hospital 800 pessoas, é lógico que o atendimento vai ficar
sendo executado de maneira inadequada. Muita gente fazendo uma fila numa porta de emergência. Então esse número de 800 pessoas por dia caiu em 2009 para 2011, de 800 caiu para 400, tá? E de 2011 agora para 2015 caiu para 180. Então hoje o Miguel Couto atende nas 24 horas 180 a 200 pacientes, né, por dia. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, mas já está respondendo. Então essa queda, esses pacientes hoje que vêm ao Miguel Couto, esses 200, 180 a 200, são pacientes mais com doenças mais adiantadas, enfermidades mais graves. Então antes, por exemplo, você recebia um paciente com uma pequena crise alérgica, uma coceira na pele, hoje em dia esse paciente é atendido na UPA ou até mesmo na clínica de saúde da família. Quando é uma doença mais grave, um infarto, um trauma, uma fratura, uma queda, que houve um trauma de crânio ou um osso que quebrou, esse paciente vem para o Miguel Couto. Então assim, esses pacientes hoje eles são atendidos de maneira mais eficiente, com mais qualidade, com mais conforto, tanto para o paciente, família e para a equipe, já que não há aquela pressão, um número imenso de pacientes sendo atendidos em 24 horas. É um número menor e mais assim específico. Então o hospital recebe doentes mais graves em número menor e a maior parte dos pacientes com menor gravidade são atendidos nas UPAs e clínicas de saúde da família. Perfeito. Nesses 6 anos que você esteve à frente do hospital, quais foram os principais avanços que o hospital teve? O hospital ele teve um avanço em equipamentos. Nós conseguimos no centro cirúrgico colocar equipamentos de radiologia avançado, que são os arcos radiológicos. São equipamentos que permitem a realização de cirurgias de neurocirurgia, de cirurgia vascular e de cirurgia ortopédica. Nós tínhamos um aparelho antigo, hoje nós temos 5 aparelhos de radiologia que permitem a realização de cirurgias avançadas. As mesas cirúrgicas também, todas foram trocadas por mesas de fibra de carbono, são fibras que permitem que o raio-x passe, então a gente pode fazer cirurgias mais adiantadas. Adquirimos um neuronavegador, que é um aparelho feito um GPS, que permite que o neurocirurgião opere o cérebro do paciente de maneira mais assim mínima. Ele faz uma incisão pequena e chega na lesão do cérebro, que é um GPS que liga, orienta o cirurgião, a região do cérebro que vai ser, operada. Atingida. Chama-se neuronavegador. No Rio de Janeiro, só 2 hospitais têm esse aparelho, o Instituto do Cérebro e o Miguel Couto. E além desses equipamentos novos que o hospital adquiriu, o próprio tomógrafo, que adquirimos um tomógrafo novo, o hospital ganhou também na questão da humanização do atendimento, que era uma área que necessitava de um grande avanço, que é justamente a atenção adequada que o ser humano merece quando está doente. Não só o paciente, mas a sua família e seus amigos. Isso, classicamente, sempre foi uma grande necessidade dos hospitais, que além da tecnologia, além dos equipamentos, a equipe pudesse prestar um apoio psicológico, um apoio de conforto, uma atenção, né, ao paciente e à sua família. Isso no passado era muito pouca atenção dada a isso, era quase negligenciado essa parte. Havia muita queixa, e ainda há, em relação justamente à frieza com que a equipe trata o paciente doente. As queixas de que não se tem uma informação adequada por parte da equipe do que está acontecendo, né? Qual é a doença, o que se pretende fazer de tratamento. Quer dizer, esse distanciamento entre a equipe médica e a equipe e a família do paciente, o paciente. Então, a gente procurou desenvolver trabalhos em que houvesse essa aproximação que se chama genericamente de humanização do atendimento. Então, um dos pontos fortes que nós conseguimos implantar foi ampliar o horário de visita ao paciente internado. Os hospitais públicos no Brasil inteiro, classicamente, eles só permitem a visita ao paciente internado no período de 1 hora.
E isso é uma coisa muito ruim. Isso é uma cultura antiga em que se encarava a família dos amigos do paciente como seres que iriam atrapalhar o tratamento, queriam interferir no bom funcionamento do hospital. Então só se permite, hoje no Brasil, nos hospitais públicos, não nos privados, isso é importante dizer, um horário pequeno de visita. Então normalmente esse horário é no final da tarde, é assim de 4 às 5 horas da tarde. Então o paciente fica muito isolado do contato com seus amigos, com sua família, ele sofre com isso, de depressão. E a família, por outro lado, tem pouco acesso à equipe de saúde e aí, com esse horário tão pequeno, ela não consegue obter informações adequadas do tratamento e nem informações de como proceder depois que o paciente tiver alta, como vai fazer em casa, né, o tratamento, como vai fazer o curativo, porque o horário é muito pequeno. Só que isso é uma prática antiga em todo o Brasil, quer dizer, um horário muito apertado de 1 hora, que é um horário que as equipes julgam que seria o suficiente para não atrapalhar. Só que nós mudamos isso, quer dizer, a família, os amigos do paciente não atrapalham em coisa nenhuma. Então nós abrimos o horário, então foi implantado aqui no São Miguel Couto, e agora os outros hospitais do município, a partir da experiência boa que foi obtida aqui dentro, viram que é possível. Quer dizer, a visita ampliada, o horário de visita ampliado não atrapalha o funcionamento do hospital, porque havia um temor se a entrada de visitantes o dia inteiro iria, de alguma maneira, prejudicar, em termos de aumentar a infecção no hospital, em termos de aumentar, assim, quebrar a segurança, né, porque tem muita gente entrando e saindo do hospital. Então havia um temor que isso pudesse trazer algum tipo de prejuízo para o hospital. E nós provamos que não, que é o contrário, quer dizer, você ampliando o horário de visita, você transforma o hospital num lugar mais humano, mais adequado, o paciente se beneficia muito disso, desse contato o dia inteiro com amigos e familiares. A equipe médica tem um apoio maior, porque é mais fácil você conversar com a família e explicar qual é o tipo de tratamento, quer dizer, diminui os conflitos internos, diminui esse conflito de que não sei o que está acontecendo, né? Porque ninguém me diz nada, o que está acontecendo. Então você diminui o conflito, amplia a segurança para o paciente e você realmente transforma o hospital no que ele deve ser, uma casa de saúde, de promover a saúde, não uma casa de doença. Então essa implantação desse horário ampliado de visita se dá o nome de visita aberta. A visita aberta significa justamente você abrir o espaço, né, para a entrada dos acompanhantes e visitantes daquele paciente. Então o Miguel Couto conseguiu implantar esse conceito e provar que os visitantes não atrapalham nem prejudicam em nada, muito pelo contrário, faz uma transformação positiva imensa no ambiente em termos de humanização e segurança. E a partir dessa experiência boa, isso serviu de base para que outros hospitais no município do Rio de Janeiro passassem também a implantar esse horário ampliado de visita hospitalar, que já existia em todos os hospitais privados. No hospital privado não existe horário restrito. Então eu acho que essa visita aberta foi assim um procedimento aparentemente simples, mas foi complexo porque é uma mudança de cultura. Não é simplesmente vamos fazer, né? É uma mudança de modo, uma atitude, é uma atitude mais democrática, inclusive, que você abre um espaço público para que haja, inclusive, mais fiscalização, porque no momento que você abre o ambiente, as pessoas têm assim, não, pode fiscalizar à vontade o funcionamento, pode ver se há algum tipo de defeito que a gente necessite corrigir, você abre uma estrutura para o convívio do usuário, né? Então eu tenho a impressão que isso, a meu ver, foi além dos equipamentos, foi uma mudança muito importante na qualidade do atendimento no Hospital Miguel Couto. E eu estava vendo em 2013, você falou que tinha uma carência de profissionais especializados. Ainda tem essa carência de profissionais especializados? Sim, a questão dos recursos humanos na área da saúde é uma questão muito crítica. Além
a necessidade de um número muito grande não só de médicos, mas de enfermeiros e de outros profissionais, por exemplo, o fisioterapeuta é muito importante. Se pensava no passado que bastava você ter um médico, né? O médico tem o seu espaço, mas além do médico, para que você tenha a integralidade do atendimento, a integralidade é você cuidar do paciente de forma total, integral. Quer dizer, não basta você apenas dar um remédio ou fazer uma operação. Ele tem que ter um suporte psicológico, um suporte de fisioterapia, um suporte de nutrição. Então, esse cuidado integral, que é chamado integralidade do tratamento. Então, para que você tenha um resultado bom na saúde pública, você tem que dar a atenção global ao paciente, não basta simplesmente dar um remédio. Então, há uma necessidade importante de ampliação desses profissionais, de se contratar fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, equipes, para que essa equipe de saúde seja uma equipe mais potente, uma equipe que dê mais sustentabilidade e apoio à saúde da população. E você falou de recursos, em relação ao Estado, ao município, falta recurso, verba, como é que está isso, essa situação? No mundo todo existe um clamor por mais recurso para a saúde. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, nenhum país que vai dizer, não, o recurso é suficiente. Não é. Há necessidade de maior investimento, isso é clássico, isso tem os estudos tanto do governo federal como estadual e municipal, sobre a necessidade de um financiamento maior para cobrir justamente essas necessidades que inclusive se ampliam. Quer dizer, como eu falei, nós saímos de uma época em que você bastava um raio-x para fazer um tratamento. Hoje em dia existe a ressonância, e existe além da parte médica, como existe a parte de nutrição, de cuidado de fisioterapia. Então, essa ampliação da integralidade do tratamento exige recursos adicionais. Então, além do recurso, existe a necessidade também dos diretores, dos gestores, serem cada vez mais capacitados para ter eficiência, conseguir fazer mais com menos, um pouco, porque também não adianta você botar recurso e ele não ter capacidade de descobrir o que é realmente importante executar. Como eu falei, a visita aberta foi um procedimento de saúde barato, não se gastou dinheiro nenhum para você ampliar. É um procedimento que não custou nada, zero. Só que muda completamente uma qualidade de atendimento. Então, cabe ao gestor, além do financiamento, ter capacidade de conseguir transformar, né, o seu trabalho, justamente fazer coisas boas com recurso disponível e brigar por mais recursos. E você está falando dessa inovação que você fez, o que você gostaria que a próxima gestão fizesse? O que precisa melhorar ainda, assim, que você gostaria de falar? Eu pretendo que, justamente, nós aguardamos que o trabalho de qualificação das equipes, quer dizer, treinamento para o enfermeiro, para o médico, para o fisioterapeuta, que haja um maior treinamento para qualificação, cursos, para que esses profissionais consigam atender cada vez melhor a população, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista humano, que ele consiga entender o sofrimento do paciente que vem a um pronto-socorro, o estresse. Às vezes o paciente está com sofrimento, ele está agressivo, a família está muito agressiva, e que esse profissional tenha equilíbrio suficiente para entender que essa agressividade, na verdade, ela faz parte daquela doença, todo o sofrimento que está carregando junto. E com essa qualificação, esse profissional tem a capacidade de atender bem, mesmo com a agressividade, com todo o sofrimento, ele consiga transformar aquele ambiente de trabalho dele e consiga dar um bom resultado. Então, isso, a necessidade de qualificação das equipes para aguentar esse impacto. Então, há necessidade de cursos, de treinamentos para justamente melhorar a qualidade do servidor da saúde pública. Entendi. Só a título de curiosidade, vocês têm quantas vagas atualmente assim, na UTI? Nós temos, o hospital ele possui hoje 390 camas.
Dessas 390 camas, 64 camas são no pronto-socorro. É um número grande, né? 64 camas de emergência. O CTI tem 10 de adulto, são 10 leitos de adulto e 5 leitos, mais 5 só de coronária, só de coração. Então são 15 leitos de CTI adulto e mais 4 leitos de CTI infantil. Entendi. E para fechar, eu queria uma mensagem, assim, um comunicado à população, aos moradores da Gávea. Uma mensagem. Que confiem e apoiem o hospital, não só o Hospital Miguel Couto, mas toda a rede de atenção à saúde. A saúde pública, ela é de todos, ela não é só do paciente, digamos assim, mais pobre. As pessoas podem sofrer um acidente e virem ao hospital público. E o hospital público, o Miguel Couto, hoje ele tem uma equipe composta por excelentes médicos, todos têm seus consultórios, são médicos conhecidos. E o hospital público ele tem uma grande vantagem, as equipes estão de corpo, elas estão presentes, elas estão de plantão. Então você tem hoje no Miguel Couto 2 neurocirurgiões 24 horas no hospital, tem 2 cirurgiões vasculares, tem 5 cirurgiões gerais, quer dizer, o médico ele está no hospital, ele não tem que ser chamado em casa, como muitos hospitais particulares. Então, a saúde pública, o hospital público é de todos nós. Mesmo quem acha que só vai usar um plano de saúde, que tem uma clínica de saúde, pode ir ao hospital privado. Tem a crise, então nós temos que lutar para que a saúde pública continue servindo a todos nós, né? Desde a pessoa mais rica à mais pobre, ela é de todos e ela é necessária, porque em caso de acidente, o paciente ele vem para o hospital público. Né? Em alguns tipos de doenças infecciosas são tratados na rede pública, doenças tipo tuberculose, os pacientes têm que ir para a rede pública. Então a rede pública ela tem que ser muito bem assim cuidada, quer dizer, a sociedade como um todo tem que lutar para que ela tenha qualidade. Em relação, doutor, o seu reconhecimento, no caso, o meu conhecimento com a sua pessoa foi num momento de crise, sou uma pessoa exigente, o senhor me recebeu em seu gabinete, o sistema que o senhor implantou dos 6 anos à frente da diretoria do hospital, pela minha personalidade, pelas minhas atuações públicas conhecidas e tudo mais, eu vejo no senhor um exemplo do servidor público, de chefia. O servidor público é reflexo do seu chefe, o funcionário público. Então, dentro dessa formação, eu vejo que o senhor tem esse tipo de atuação em relação ao bom atendimento das equipes e se isso teve alguma repercussão, como eu disse, pessoal sua, como caráter. E o senhor já foi reconhecido, inclusive, por direitos humanos, o senhor teve outros tipos de reconhecimento de premiações. Gostaria que o senhor falasse de algumas delas, nesses 6 anos à frente da sua, no caso, a sua casa, como o senhor está no Miguel Couto, desde que era residente. A coisa, acho que em qualquer profissão a coisa mais importante é você gostar muito do que faz e vibrar com aquilo, né? Em qualquer profissão, no momento em que você gosta e vibra com aquilo, você não faz aquilo por uma simples obrigação, você faz porque você vibra com os resultados, você está sempre tendo projetos, querendo que as coisas melhorem, você quer ver uma mudança no mundo ao seu redor. Então isso em qualquer profissão, médico não é diferente, muito menos diretor de hospital, chefe de setor. Então o mais importante é isso, escolher uma carreira, alguma coisa que você sinta que você pode fazer diferença e que aquilo vai te dar prazer. O dinheiro que você ganha passa a ser importante secundariamente, quer dizer, o projeto muda totalmente a sua maneira de agir. Você tem aquele impulso, né, de fazer a coisa boa porque você tem esse projeto, né, de melhoria. Isso, a partir daí, os resultados bons passam a acontecer e você consegue influenciar e motivar todo mundo que está ao seu redor. Nesse caso específico, o senhor teve um reconhecimento agora, por exemplo, direitos humanos, o senhor recebeu uma premiação. Isso para o senhor é uma realização, é um reconhecimento e de que o poder público
o reconhece como tal. Sim, eu ganhei alguns prêmios, né? Medalha Pedro Ernesto, medalha Amizade da Polícia, Benemérito do Estado do Rio de Janeiro. São vários prêmios que eu recebi, mas é aquela coisa, porque... Não, na chefia desta unidade direção, pública. Dessa unidade. A partir da chefia dessa unidade eu recebi esses títulos todos. E no fundo, na verdade, a base é justamente a vibração. No momento em que você gosta muito do que faz e começa a fazer com grande vibração, animação, isso contagia o ambiente e as pessoas passam a ver um resultado em cima disso, e algum tipo de prêmio é sempre o resultado, um reconhecimento, reconhecimento do teu trabalho, né? Na função que você está executando. E a sua formação, no caso, como eu lhe falei, a senhora tem uma formação acadêmica. O senhor foi primeiro tenente fuzileiro naval. Isso teve alguma influência no seu tratamento, na sua personalidade, exercendo um cargo público de um hospital de grande referência como Miguel Couto? Isso ele serviu de base a sua formação nesse hospital que é de toda a cidade, referência em todos os setores, segurança, eventos, como teve Rock in Rio, eventos grandes como a cidade de Rio de Janeiro, uma cidade considerada a mais maravilhosa do mundo, e o Miguel Couto, inerentemente, é um hospital de referência de todos esses eventos. Essa sua formação militar serviu para a base? Eu, assim, recém-formado, eu fui ser médico militar e fui médico fuzileiro naval, tenente médico fuzileiro naval. E a gente aprende nas Forças Armadas justamente coisas importantíssimas, que é justamente o respeito pela hierarquia e a organização, né? Toda a necessidade de você executar seu trabalho de maneira ordenada, com muita organização, com muita padronização, e respeitando tanto quem está acima como quem está abaixo. Então, esse respeito foi muito importante para que eu viesse a exercer posteriormente a chefia da cirurgia vascular aqui no hospital e, mais recentemente, a direção. Isso serviu de base realmente para o entendimento de organização administrativa. Nesse caso, o senhor acha que... Eu lhe digo isso pessoalmente, como eu lhe falei, eu sou independentemente de qualquer outro tipo de situação. Eu também tenho minha influência, tenho o meu cargo que não é público, mas é uma coisa social que eu exerço, inclusive dentro de todo o sistema da cidade. O senhor tem um reconhecimento de todos os funcionários, que eu tenho acesso a todos eles, pelo que eu faço, independentemente do aspecto profissional ou político social ou político partidário. Todos os funcionários lhe têm respeito, todos os funcionários desde do setor que não é saúde, os seguranças com LURB, ele tem maior consideração. Então, eu digo de cadeira que o senhor realmente exerceu um cargo de chefia, que eu digo ao senhor, o funcionário é o reflexo do seu chefe. Nesses 6 anos, à frente dessa unidade de referência, lhe digo uma coisa, realmente o senhor foi reconhecido como tal e lhe dou os parabéns. Espero que a sua vida melhore cada vez mais. Foi um prazer lhe conceder esse acesso à revista Páginas da Gávea, com seu editor, André Cantuária. Agradeço a atenção e que o hospital, que é público, continue atendendo muito bem o público, ok? Agradeço a sua atenção. Muito obrigado. Valeu. Acho que serviu.